Olá, vamos mergulhar hoje numa lei que, olha, mudou completamente as regras do jogo digital aqui no Brasil. A gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Ela basicamente redefine como as nossas informações pessoais são tratadas por aí. E para começar, fica a pergunta. No mundo de hoje, com tudo online, quem de fato tem o controle sobre os dados pessoais? Nossos nomes, e-mails, o que a gente gosta, onde a gente anda? É para responder a essa pergunta que a LGPD se tornou tão fundamental. Bom, para a gente desvendar a LGPD, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a missão da lei. Depois, a gente vê quem precisa seguir as regras e, claro, quais são as exceções. Daí, vamos traduzir aquele juridiquês essencial e, para fechar, conhecer os 10 mandamentos do tratamento de dados. Vamos nessa? Ok, primeiro de tudo, o porquê. Qual é a razão de existir da LGPD? A resposta está bem clara logo no artigo 1º da lei. E aqui está o ponto central. A lei não é só sobre tecnologia, não é só sobre dados, é sobre gente. É sobre proteger direitos que são a base de tudo, como a nossa liberdade e a nossa privacidade, numa era em que informação vale mais que ouro. Certo, se a gente já entendeu o propósito, a próxima pergunta é, mas quem exatamente precisa seguir essas regras todas? O artigo 3º mostra que o alcance da lei, olha, é bem maior do que se imagina, e tem até um pezinho lá fora. O interessante aqui é essa abrangência global. Não faz diferença se a sede da empresa é em outro país ou se os dados estão guardados numa nuvem em qualquer lugar do mundo. Se o negócio envolve dados de pessoas que estão no Brasil, pronto, a LGPD está valendo. Mas, como quase toda regra, essa também tem suas exceções. É super importante entender quando a LGPD não se aplica. E o artigo 4º da lei deixa isso bem claro para a gente. Aqui a gente vê os limites da lei. Por exemplo, o uso de dados para coisas pessoais, tipo uma agenda de contatos privada, ou para fins bem específicos como jornalismo, segurança nacional e investigações, segue outras regras e fica de fora da LGPD. Para a gente entender a lei de verdade, a gente precisa falar a mesma língua que ela. O artigo 5º funciona como um dicionário, definindo os termos mais importantes que a gente vai ver agora. O primeiro termo é dado pessoal. E olha, o conceito é bem amplo, não é só nome ou CPF, não. Um e-mail, o endereço IP de um computador, até uma foto. Tudo isso pode ser um dado pessoal. Por quê? Porque sozinhos ou juntos eles podem identificar alguém. Agora, o dado pessoal sensível é uma categoria especial, com uma camada extra de proteção. O motivo é simples. São informações que, se usadas de forma errada, podem gerar discriminação ou um constrangimento enorme. Por isso, o cuidado com elas tem que ser redobrado. Depois vem o titular. Nome chique, né? Mas é só o jeito que a lei chama a pessoa dona dos dados. Em resumo, o titular somos todos nós. Cada pessoa é a titular das suas informações. E o controlador, quem é? É quem dá as cartas. É a empresa ou a pessoa que decide o porquê de coletar os dados e como eles vão ser usados. Pensa assim, é como se fosse o arquiteto de um projeto. Ele que planeja tudo. E se o controlador é o arquiteto, o operador é o engenheiro que executa a obra. Ele não cria o projeto, mas segue as instruções à risca, colocando a mão na massa de acordo com o que o controlador decidiu. E aqui fica claríssimo, né? Um define a estratégia, decide o que e o porquê. O outro executa a tática, o como. Mas um detalhe importante, os dois são responsáveis pela segurança dos dados, cada um com seu papel, mas a responsabilidade é compartilhada. Por último, tratamento. Esse termo é um verdadeiro guarda-chuva. Ele cobre literalmente qualquer coisa que se faça com o dado pessoal, desde coletar, guardar, compartilhar, analisar, até o ato de apagar. Tudo isso é tratamento de dados para a lei. E agora, finalmente, a gente chega no coração da LGPD na prática, os princípios do artigo 6º. São as 10 regras de ouro que devem guiar todo e qualquer tratamento de dados. O primeiro bloco foca no porquê. As empresas precisam ter um motivo claro e justo para usar os dados. E mais, o uso tem que ser compatível com esse motivo. E fundamental, coletar só o mínimo necessário. Acabou aquela história de pegar dados só para garantir. O segundo grupo de princípios dá poder ao titular dos dados. Garante o direito de acessar as próprias informações, de corrigir o que estiver errado e, principalmente, de saber com clareza o que estão fazendo com elas. Chega daquelas políticas de privacidade impossíveis de entender. E para fechar, o último bloco joga a responsabilidade no colo das empresas. Elas têm que proteger os dados, evitar problemas e não podem usar as informações para discriminar ninguém.
E o mais importante de tudo, não adianta só dizer que está cumprindo a lei, tem que ser capaz de provar. Então, a grande conclusão é essa. A LGPD é uma virada de chave. O poder sobre os dados pessoais saiu das mãos só das empresas e voltou para quem é de direito, o titular. Isso tudo deixa uma reflexão final no ar. A lei está aí. Ela dá as ferramentas, ela garante os direitos. A questão que fica é, com todo esse conhecimento em mãos, como cada pessoa pode de fato exercer esse novo poder sobre as próprias informações.